Muito bem, estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Felipe, professor de Direito Administrativo Constitucional. Hoje o nosso assunto é o concurso da Polícia Civil aqui do Estado de Goiás. Eu recebi algumas mensagens pedindo para falar um pouco sobre esse concurso, mais especificamente sobre a constitucionalidade do concurso. É isso que me chegou, é isso que me foi pedido. Então eu quero trocar algumas palavras com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a lei que criou os cargos de delegado de polícia substituto e agente de polícia substituto, e eu vou falar um pouco disso na perspectiva da discussão judicial que está ocorrendo hoje, ok? Vamos lá. A discussão ela está basicamente no seguinte tema: é ou não constitucional a Lei 19.275 que criou os cargos de agente de polícia substituto e de delegado de polícia substituto? Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso, sobre dois aspectos. O primeiro, sobre o aspecto da inconstitucionalidade da lei. E o segundo, sobre o aspecto da doutrina que o STF tem adotado com relação aos concursos públicos. Vamos lá? E também, lógico, a estruturação das carreiras de servidores públicos, de agentes públicos de uma forma geral. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a inconstitucionalidade da lei. O que eu quero dizer para vocês? Tem duas ações discutindo a inconstitucionalidade dessa lei. Sede de controle concentrado de constitucionalidade, onde eu vou discutir a própria lei em tese, a existência da lei, a constitucionalidade da lei. Uma tramita aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, discute a inconstitucionalidade sob parâmetro da Constituição Estadual. Outra está tramitando no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade número 5620, e está na relatoria do ministro Celso de Mello e discute a inconstitucionalidade da lei sob o parâmetro da Constituição Federal. Então existem duas ações tramitando, elas têm tramitação autônoma, são objetos distintos na medida em que o parâmetro de validade são distintos. Uma discute a lei estadual sob o parâmetro da Constituição Estadual e a outra discute a mesma lei estadual, mas sob o parâmetro da Constituição Federal. Basicamente, com relação ao trâmite processual, eu vou ter então essas duas ações, uma inclusive já pronta para ser julgada, que é a ação aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e a outra ainda iniciando a sua tramitação no Supremo Tribunal Federal, tendo a relatoria sido determinada por sorteio ao ministro Celso de Mello, ok? Tanto no aspecto formal quanto no material, as duas ações discutem basicamente a mesma coisa. Uma usa como parâmetro de validade a Constituição Estadual, aqui no TJ, e a outra como parâmetro de validade a Constituição Federal. Basicamente, eu tenho aqui o pedido do autor, é o mesmo autor nas duas ações, o pedido do reconhecimento da inconstitucionalidade, tanto material quanto formal. Eu não vou me prender muito aqui no aspecto formal, até porque não há muitos subsídios dentro das duas petições para discutir isso aqui com vocês. Eu vou me prender mais no aspecto material, porque a petição ela se funda muito em 4 tópicos que inclusive vão subsidiar os pedidos lá no mérito da ADI 5620. Basicamente se fundamenta em 4 tópicos: a inconstitucionalidade por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, caracterização também de uma eventual violação ao princípio da isonomia, violação à definição de critérios de remuneração e também violação, uma suposta violação ao direito à aposentadoria. Eu vou ficar nesses 4 tópicos aqui para a gente discutir rapidinho. Em primeiro lugar, eu entendo aqui de forma bem convicta que nenhum dos 4 pontos afetam a lei que criou os 2 cargos especificamente falando. Em primeiro lugar, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Isso já foi matéria, inclusive, de repercussão geral dentro do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que isso aí já tem sido reiterado em várias decisões.
o servidor público ele não tem direito adquirido a regime jurídico. E a irredutibilidade de vencimentos, ela afeta qualquer tipo de norma ou qualquer tipo de situação concreta quando ela provoca um decesso objetivo nominal no vencimento. Então eu tenho que ter uma redução objetivo nos vencimentos daquele cargo específico, daquele servidor específico. Então eu tenho que ter efeitos concretos que causem a redução do vencimento de um determinado servidor. Isso não é o caso em tela, então eu acredito que não vá prosperar esse tema, até porque o STF já enfrentou, eu torno a dizer isso, já enfrentou isso em matéria de repercussão geral. Em segundo lugar, violação ao princípio da isonomia. O autor ele atesta, ele argui, aliás, lá na sua ação, na sua petição inicial, que eu teria na prática uma violação ao princípio da isonomia, porque a lei que criou os cargos de delegado de polícia substituto e agente de polícia substituto, na prática estaria criando um novo cargo sem dar a devida determinação legal de remuneração, de função, de critério, dado cumprimento ao que está estabelecido na lei para a existência daqueles dois cargos específicos. A lei que criou, a lei estadual que cria a carreira lá de 2010, que estabelece as normas gerais das duas carreiras. Na prática, se eu aceitar esse argumento, e aí eu já vou até entrar nessa questão da definição do critério de remuneração, se eu aceitar esses argumentos, eu estou viciando de inconstitucionalidade a própria lei que estipulou as carreiras, porque as atribuições dos cargos de delegado de polícia e de escrivão de polícia estão inseridas na lei lá de 2010 e o que foi feito apenas foi uma definição de criação de um cargo que tem aquelas atribuições de acordo com a sua evolução na carreira. Então, se eu admitir a inconstitucionalidade da lei de 2016, da lei que criou os dois novos cargos dentro da carreira, eu vou estar padecendo de constitucionalidade a própria existência da lei lá de 2010. Então, mais uma vez, esse argumento não vai prosperar, porque apesar de não estar nominalmente descrito na lei de 2016, essas atribuições já estão definidas e divididas por evolução em carreira na própria lei de 2010. E por fim, essa questão do direito à aposentadoria também não há que se falar em violação, porque na prática, mais uma vez eu trago aqui a questão do direito adquirido que não existe no caso do regime jurídico de servidor público. Mais além, inclusive, o direito à aposentadoria, ele se substancia para o servidor no momento em que ele reúne os requisitos estabelecidos em lei. Isso também já está pacificado na doutrina e na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na própria jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás. Então, aqueles requisitos são estabelecidos em lei. Eu só vou incorporá-los ao meu patrimônio de servidor, ao patrimônio jurídico, na medida em que eu reunir os requisitos. Então, também vale aqui as mesmas regras que eu já discuti com vocês. Por último, eu quero responder algumas perguntas que me fizeram aqui por WhatsApp, pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, se existe possibilidade do concurso ser anulado se a lei for declarada inconstitucional. A pergunta é se o concurso pode ser declarado inconstitucional. Presta atenção, são duas coisas distintas. O concurso não vai ser declarado inconstitucional. O concurso pode padecer de algum tipo de ilegalidade, aí ele vai ser anulado. O que a ação no STF pede, aí eu estou focando especificamente nela, é a declaração de inconstitucionalidade da lei que criou os dois cargos e, por consequência, a proibição de qualquer realização de qualquer concurso para provimento de um cargo. Evidentemente, se a lei que criou o cargo for declarada inconstitucional, lógico, eu não posso realizar concurso público para prover um cargo que foi declarado inconstitucional. Um dos efeitos do controle concentrado é esse, é atacar a existência da própria lei, via de regra, com efeitos ex tunc, então eu vou, e erga omnes, né? Então eu vou impossibilitar
Via de regra, eu torno a dizer, porque aí eu vou ter as ferramentas do controle de concentrado, declaração de inconstitucionalidade sem nulidade, modulação dos efeitos, enfim, vou ter uma série de ferramentas para utilizar. Mas concretamente a resposta para essa pergunta é sim. Se a lei for declarada inconstitucional, o concurso, via de regra, não poderá continuar porque ele não pode prover, o Estado não pode dar provimento a cargos que não existem na medida da declaração da inconstitucionalidade daquela lei. Segunda pergunta, existe efeito suspensivo? Na verdade, existe um pedido cautelar, o pedido ele pode vir a ser acatado pelo STF a qualquer momento, e aí, se for acatado o pedido, evidentemente que será suspenso a tramitação do concurso, porque estariam suspensos também os efeitos da lei que criou os cargos. Efeito suspensivo da ADI em favor do concurso, na verdade isso não existe, porque as leis elas são constitucionais até que sejam declaradas inconstitucionais. Então paira sobre a lei a presunção de constitucionalidade. Então eu não tenho um efeito cautelar ou uma decisão cautelar em favor da realização do concurso ou em favor da declaração, em favor da existência da lei, porque via de regra a medida cautelar na ADI ela só pode ter efeito contrário, ou seja, suspender a lei e aí automaticamente suspender a tramitação do concurso. E terceira e última pergunta é com relação a uma eventual nomeação. Olha, se não for concedida uma medida cautelar na tramitação da ADI e se não houver julgamento em curto prazo, não há por que o Estado suspender o concurso. Ele vai continuar fazendo o concurso e, via de regra, também, mais uma vez, eu falo para vocês, ele vai fazer todos os passos até a homologação do certame e a convocação dos aprovados. Futura declaração de constitucionalidade pode vir gerar, sim, efeitos sobre até a própria permanência dos servidores dentro do concurso público, se for dentro do Estado. Se for declarada, mesmo que futuro, a inconstitucionalidade da lei, então deverá vir a ser anular também os atos que realizaram as nomeações. Eu vou reforçar mais uma vez aqui que o STF tem algumas ferramentas que ele pode vir a utilizar para garantir estabilidade, para não dar prejuízo à segurança jurídica, não causar caos na administração pública. Então ele pode modular os efeitos, ele pode declarar inconstitucional sem declarar nulidade do certame, enfim. Tem uma série de ferramentas que o STF pode utilizar, mas que isso vai ser na prática dado ao relator do processo, o ministro Celso de Mello, e também aos demais ministros que vão poder nos seus votos abrir divergência, enfim, e aí chegar a um acórdão final que determinará se a lei é inconstitucional ou não e qual é a técnica, a ferramenta que será utilizada para a declaração, ok? Então, pessoal, era isso. Eu queria apenas passar para vocês essas pequenas palavras aqui sobre esse concurso da Polícia Civil aqui no estado de Goiás. Quem curtiu aí o nosso vídeo, peço a vocês que nos ajude a divulgar o vídeo, inscreve aqui no canal, clica no botão de inscrever aí, curte as nossas redes sociais, compartilha, manda e-mail, comenta aqui que eu respondo. Enfim, vamos fazer cada vez mais esse canal crescer e eu estou aberto aqui a qualquer pedido. Se você quiser ver algum tema aqui no meu canal, manda para mim que eu posto e a gente continua essa discussão sobre direito administrativo e constitucional, tá bom? Um abraço, até a próxima.